aí meus nerds, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui na Toca do Nerd, que bom ter vocês aqui de novo. E eu tô de volta antes do que você imaginava com mais um vídeo top 5 aqui no canal e dessa vez com um tema escolhido pela galera do grupo do WhatsApp da Toca do Nerd. O que foi que eu fiz? Eu joguei duas opções de temas para top 5 lá no grupo do WhatsApp e a galera votou no tema que mais queria ver essa sexta-feira num vídeo aqui no canal. E o tema escolhido foi Top 5 melhores HQs da Marvel, o que é muito legal porque mês passado eu fiz um top 5 melhores HQs da DC e desde aquele vídeo eu tô sendo cobrado pra fazer uma contraparte da Marvel pra esse formato. Antes da gente começar, só um pequeno disclaimer aqui, eu resolvi deixar as HQs do Homem-Aranha, que é o meu personagem favorito, fora desse top 5 por já ter um top 5 restrito pro personagem, ou seja, vocês poderiam aí deduzir que o Homem-Aranha sendo o meu personagem favorito, o primeiro lugar daquele top 5 seria o primeiro lugar da HQ que eu mais gosto da Marvel. Porém, isso não vai acontecer porque eu não quero me repetir trazendo HQs que eu já falei naquele top 5 de novo aqui. Eu quero trazer novas histórias pra comentar com vocês. Então as HQs do Homem-Aranha vão ficar restritas naquele top 5 e aqui a gente não vai falar de Homem-Aranha por enquanto, beleza? Então, sem mais delongas, vamos àquelas que são, na minha opinião, as 5 melhores HQs da Marvel, tirando as HQs do Homem-Aranha. Meu nome é Tarcísio Cunha e você tá na Toca do Nerd. Em quinto lugar, aquela que provavelmente é a melhor HQ do Demolidor, uma verdadeira renovação do personagem, trazendo suas características mais latentes de uma forma muito bem escrita e basicamente fazendo com que o personagem enfrente o maior desafio de sua história. Demolidor, A Queda de Murdock, escrita por Frank Miller e desenhada por David Mazzucchelli, mesma dupla responsável por Batman Ano 1 lá na DC. Basicamente nessa história, o rei do crime, o Wilson Fisk, acaba descobrindo a identidade secreta do Demolidor e vai fazer o que for necessário para acabar com a vida do Matt Murdock de uma vez por todas. E isso começa desde pequenas intervenções na vida do cara, como acusações de crimes que ele não cometeu, ou uma suposta fraude no imposto de renda que ele está sendo acusado, até ameaças à vida do personagem e todas as pessoas ao seu redor. O Frank Miller foi muito feliz no texto dessa HQ ao abordar temas mais adultos numa época em que o Comic Code Authority estava caindo em cima com a censura em cima das HQs. Ele conseguiu aqui trazer temas muito pesados como depressão e uso abusivo de drogas de uma forma muito interessante através de personagens como o próprio Matt Murdock e também a Karen Page, que tem um arco muito interessante nessa HQ porque é ela que revela a identidade secreta do Demolidor para o Wilson Fisk sem querer. E aqui a gente vê basicamente o Demolidor, o Matt Murdock, enfrentando o desafio mais complicado e terrível de toda a sua carreira de super-herói, porque ele tá sendo quebrado de dentro para fora pelas ações do rei do crime. E a arte dessa HQ comunica muito bem essa trajetória do personagem, de forma que enquanto o texto consegue deixar claro que tá se passando na cabeça do personagem, todo o conflito que ele tá passando, a arte consegue comunicar isso de forma não exatamente na cara, mas se você der uma interpretada, você vai conseguir ver que principalmente nas capas dessa HQ, o Matt Murdock é apresentado deitado e cada vez mais se encolhendo e a cama dele ficando menor, a cama, porque tem uma cena que ele tá deitado na cama, outra cena que ele tá deitado no lixão, sabe? Então tem bastante metáfora aqui pra ser interpretada, não é tudo deixado claro, essa HQ claramente não é feita pra crianças. E como eu disse, é uma HQ que traz muitas características marcantes da psique do personagem de forma muito bem desenvolvida, tais como a relação familiar com a mãe, que é bem trazida aqui nessa HQ, a forma como ele se comporta perante a religião e como ele questiona isso o tempo todo, e sem falar que essa HQ é basicamente a história que sacramentou Wilson Fisk como o verdadeiro nêmesis do personagem Demolidor. E basicamente é por toda a sua complexidade, por trazer todos esses conflitos e por apresentar a melhor história do personagem, são essas as razões de A Queda de Murdock estar aqui no quinto lugar do top 5. Em quarto lugar, talvez a história que melhor retrate a metáfora por trás da criação dos X-Men. Stan Lee, ao criar esses personagens, gente, basicamente ele quis falar sobre o preconceito que as minorias sociais sofriam, basicamente num período em que não se falava sobre preconceito, que era nos anos 60. E nisso, Chris Claremont e Brent Anderson conseguiram criar uma história que até os dias atuais consegue fazer um paralelo incrível com o racismo, com a LGBTfobia e com vários tipos de preconceito e com o ódio por trás desses preconceitos. E é óbvio que eu tô falando aqui
de Deus ama, o homem mata. O plot dessa HQ gira em torno de uma perseguição aos mutantes liderada pelo reverendo William Stryker, que ao contrário dos filmes onde ele é basicamente o responsável pelo esqueleto de adamante do Wolverine, aqui no universo das HQs ele é um fanático religioso que basicamente prega que os mutantes são aberrações da natureza trazidas ao mundo pelo diabo e que deveriam ser eliminados, basicamente. Um tipo de discurso de ódio sem noção que pode ser ouvido até hoje contra as principais minorias sociais, e é por isso que essa HQ é tão importante. Essa HQ traz cenas incríveis sobre como é sentir o preconceito na pele estando sob o olhar dos mutantes. Por exemplo, a cena em que a Kitty Pryde tem um diálogo com sua professora de dança logo após sofrer um assédio preconceituoso, ou por exemplo, a cena do debate televisionado entre o professor Xavier e o pastor William Stryker, em que o reverendo basicamente destila todo o seu ódio contra os mutantes e principalmente chama o Noturno de demônio. Ou também uma cena perto do final do HQ onde o Ciclope faz um discurso incrível sobre como é nascer dentro de uma sociedade que te condena simplesmente por existir. É interessante e ao mesmo tempo triste como uma HQ feita no início dos anos 80 consegue comunicar tanto até hoje com o preconceito existente na nossa sociedade. É uma leitura extremamente necessária e apesar de não ser uma das histórias mais lembradas dos X-Men, eu acho muito importante que a gente dissemine a mensagem dessa HQ, porque é muito triste ver que mesmo a comunidade nerd, que deveria ser uma das comunidades que melhor aceita as diferenças justamente por consumir materiais como esse, tem sido uma das que mais dissemina preconceito em nossa sociedade, principalmente se tratando de racismo, machismo e LGBTfobia. Se você consome materiais como esse, se diz fã de heróis como os X-Men ou Pantera Negra e mesmo assim dissemina preconceito em pleno século XXI, você é não só o pior tipo de pessoa que pode haver na face da Terra, como você é, de quebra, um hipócrita. E é por ter essa importância tão grande até hoje socialmente que essa HQ, Deus ama, o homem mata, tá aqui no quarto lugar do top 5. Em terceiro lugar, aquela que é, na minha opinião, a melhor e mais divertida história envolvendo o Wolverine. Trazendo inclusive a minha dupla de autores favoritos dentro das HQs da Marvel, numa história que além de muito cinematográfica, muito emocionante e muito aventuresca, consegue capturar todo um clima de tensão e violência presente nos principais filmes de ação dos anos 80. Wolverine, o Velho Logan, de Mark Millar e Steve McNiven. Nessa HQ, a gente vai encontrar um universo paralelo em que os heróis foram derrotados e os Estados Unidos foram divididos entre as principais facções de vilões, e os heróis remanescentes, dentre eles o próprio Wolverine, acabam vivendo escondidos nessas terras. E em meio a isso tudo, um Wolverine cansado e velho de guerra, aposentado por questões ainda desconhecidas, vive com sua família num território dominado pelos Hulks e acaba sendo ameaçado por causa de uma dívida de aluguel. Nisso, ele sai numa road trip em companhia do Gavião Arqueiro, explorando todo esse mundo desconhecido que a gente é apresentado no início dessa HQ e tentando se reencontrar com o seu heroísmo e com a sua personalidade que ele tanto guardava dentro de si, que é o Wolverine que a gente conhece e ama. De quebra, eu preciso já avisar que essa é uma HQ um pouco mais gráfica e violenta do que as HQs comuns da Marvel. Não é uma leitura que eu recomende pra crianças, por exemplo. Eu acho que essa é uma HQ plus 18 mesmo. Porém, não é por causa disso que ela se torna um martírio de ler. Pelo contrário, essa HQ é basicamente a perfeita junção entre um roteiro dinâmico e uma arte muito comunicativa. O Steve McNiven foi muito feliz em conseguir comunicar com uma arte tão incrível tudo que a gente estava querendo perceber dentro desse mundo. E eu gosto de HQs mais visuais, eu nunca gostei muito de exagero de texto, e o texto dessa HQ é muito bem utilizado em momentos que ele é necessário, há diálogos expositivos quando necessário, há silêncio quando é necessário também, e isso eu valorizo muito aqui. E a gente consegue perceber claramente dentro dessa história o arco de redenção do Wolverine dentro de toda a sua jornada. E apesar de dinâmica, aventuresca, cinematográfica, essa HQ não perde no quesito emoção. Eu chorei lendo essa HQ e foi uma das únicas onde isso aconteceu, sinceramente. Não é que eu seja aqui o machão de olha, ele não chora e tal, mas é meio difícil chorar com leituras, eu choro mais em filmes, em séries, mas essa HQ genuinamente conseguiu me emocionar numa leitura. Eu já adorava o personagem do Wolverine nos filmes dos X-Men da Fox e foi por causa muito dessa HQ que ele se tornou um dos meus personagens favoritos também dentro dos quadrinhos. E é por causa de tudo isso que Wolverine, o Velho Logan, tá aqui no terceiro lugar do top 5 melhores HQs da Marvel.
Em segundo lugar, eu não poderia deixar o Alex Ross de fora desse top 5. Ele é claramente o meu desenhista favorito e ele é responsável por talvez aquele que seja um dos principais clássicos da editora Marvel. Tem uma galera por aí que fala que a Marvel não tem clássico. Essa é simplesmente uma das informações mais erradas que você poderia dar a um ser humano, e eu tô pronto pra provar o quão isso tá errado. Marvels, de Kurt Busiek e Alex Ross. Essa HQ vem a trazer uma revitalização de alguns dos maiores clássicos da Era de Ouro e de Prata dos quadrinhos através do olhar de um fotógrafo humano que está descobrindo as chamadas maravilhas, né, que seriam os super-heróis aparecendo na cidade de Nova York. A história vem passando no decorrer dos anos na vida desse fotógrafo e nos mostrando referências e mais referências às sagas clássicas da Era de Ouro, como por exemplo a luta entre o Namor e o Tocha Humana original. Na Era de Prata a gente vê aqui o casamento da Sue Storm com Reed Richards, a morte da Gwen Stacy, a vinda do Galactus, enfim, muitas referências aqui e tudo na visão das pessoas normais, sabe? E principalmente na visão desse cara, que é um fotógrafo do Clarim Diário, um cara perfeitamente normal, com uma família normal, e que em volta dele, em volta da sua cidade, estão aparecendo seres incríveis e acontecendo coisas mirabolantes, e o senso de aventura desse personagem é basicamente o que move a história. E sem contar que o realismo presente na arte do Alex Ross é perfeitamente empregável aqui. Basicamente essa foi a HQ que fez com que o Alex Ross ficasse conhecido pela inovação artística que ele promoveu. Não é à toa que logo depois a DC chamou ele pra fazer o Reino do Amanhã. Porém, não é querendo só a Marvete aqui, mas eu gosto muito mais de Marvels do que de Reino do Amanhã, e principalmente na questão arte, porque eu acho que as artes aqui parecem muito mais reais. Se o sentido da coisa toda foi parecer que a gente estava vendo versões reais, fotos realistas dos nossos heróis, isso aqui é feito com maestria, sabe? Não só retratando os seres humanos normais dessa HQ, como a família do fotógrafo que eu citei, mas retratando o Homem-Aranha, o Duende Verde, os Quatro Fantásticos, o Namor, o Tocha Humana original, os Vingadores. Tudo aqui parece que você tá vendo fotos, sabe? Que você tá vendo um álbum de fotos contando uma história. E não se engane, eu posso estar falando um pouco mais de arte do que de roteiro aqui, mas essa HQ traz uma história extremamente cativante, extremamente rápida de ler. Você quer saber mais sobre o personagem principal dessa HQ, quer saber mais sobre o que ele pensa das maravilhas, quer saber mais sobre a família dele, a relação dele com a família. Basicamente não é porque essa HQ não traz um super-herói como protagonista que ela deixa de ser interessante. Pelo contrário, ela traz uma coisa nova, ela traz o lado do ser humano normal em meio a um mundo de maravilhas. E é por inovar não só na questão roteiro, como na questão arte e principalmente na questão artística da coisa como um todo, é a razão pela qual Marvel está aqui no segundo lugar do top 5. E em primeiro lugar, uma das primeiras HQs que eu tive contato lá quando eu comecei a ler quadrinhos, e que até hoje é a minha HQ favorita da Marvel, porque toda vez que eu releio essa HQ, eu tiro uma coisa nova e eu sempre tenho vontade de reler mais uma vez. Uma HQ extremamente politizada que vem a trazer justamente uma metáfora de como era a situação política dos Estados Unidos no começo dos anos 2000 e que coloca em conflito dois dos maiores heróis da editora. Não simplesmente pela questão do Massa Véi, mas para trazer um debate muito importante se você souber enxergar o subtexto. Obviamente eu tô falando de Guerra Civil, mais uma vez de Mark Millar e Steve McNiven. Falando primeiramente da arte, o Steve McNiven nessa HQ, na minha opinião, encontra o auge do que ele poderia produzir artisticamente. Eu acho que tudo aqui é extremamente bem desenhado, desde o design de cada um dos 50 mil personagens que aparecem nessa HQ, até os cenários, o céu, os pés, as mãos, tudo que poderia dar trabalho e causar um pouco de preguiça, tudo aqui é feito com extremo esmero. Mesmo você que é fã do traço mais clássico do Jack Kirby ou do Steve Ditko vai conseguir ver que essa HQ tem uma arte muito interessante, muito bem feita e muito bem trabalhada. E falando agora do que mais me prende nessa HQ, que é toda a questão política do roteiro, você nerd que gosta de disseminar essa parada de não tem que ter política nas HQs, não tem que ter política na cultura pop. Tem política na cultura pop, você querendo ou não. Até a sua decisão de querer ser um ser apolítico é uma decisão política, então faz favor pra mim e pra você mesmo, cala a boca. Essa HQ vem a trazer à tona muitas das discussões políticas que estavam acontecendo lá nos Estados Unidos no começo dos anos 2000, como por exemplo o protecionismo do Homem de Ferro versus o tradicionalismo do Capitão América, que podem inclusive ser uma metáfora muito variante dependendo da época e do contexto que se analisa. Você pode, por exemplo, enxergar que o Capitão América, sendo contra a lei de registro, poderia fazer uma metáfora para a liberdade de expressão, e o Homem de Ferro querer fazer uma metáfora com relação ao controle do Estado e as
liberdades individuais sendo capadas. Porém, você pode, por exemplo, enxergar que o Capitão América pode ser uma metáfora para a causa republicana, não tirem nossas armas, é melhor que esteja nas nossas mãos do que nas pessoas mais. E o Homem de Ferro querer representar mais uma vez o Estado tentando regulamentar o controle das armas, era uma discussão presente nos Estados Unidos naquela época, então tem várias formas de se interpretar politicamente o subtexto dessa HQ, e é por isso que toda vez que eu leio, eu tiro uma coisa nova, depende do contexto, depende da fase da pessoa que tá lendo, de como ela tá se engajando na política, e é justamente por isso que eu falo aqui de metáforas políticas variantes. Toda vez que você lê essa HQ aqui, dependendo do contexto em que você se insere, dependendo do que você tem consumido politicamente, isso vai significar coisas diferentes pra você aqui. E uma das coisas que mais me cativa nessa leitura é justamente o desapego a esse maniqueísmo tão presente dentro dos quadrinhos de super-herói. Apesar aqui da gente ter uma leve vilanização do Homem de Ferro, a gente tem um ótimo equilíbrio de ideias, fazendo com que o leitor consiga estabelecer uma conexão tanto com o Capitão América quanto com o Homem de Ferro e consiga escolher lados. Não é à toa que a campanha de marketing do filme de Guerra Civil se pautou justamente na questão em que lado você vai estar. E muita gente acaba escolhendo um lado ou outro sem pensar muito em como isso poderia afetar a vida da galera que tá dentro dessa história, ou outras pessoas poderiam querer escolher baseando-se em como esse conflito aconteceria se ele tivesse acontecendo no mundo real, sabe? E não tem forma errada ou certa de se entender essa HQ. Depois de muito tempo de reflexão e de várias releituras eu consegui perceber isso, e é isso que me fascina tanto em Guerra Civil. É uma HQ de super-heróis que não deixa de ser uma HQ de super-heróis, que não deixa de ter o fator massa velho, de ter aquelas páginas duplas gigantes com 100 mil heróis prontos pra cair na porrada, mas também é uma HQ cheia de subtexto político, é uma HQ cheia de nuances, é uma HQ cheia de contexto histórico, e eu adoro obras assim porque elas me soam mais completas. E isso sem contar que Guerra Civil tem uma participação icônica e muito importante do Homem-Aranha, aquele que é o meu personagem favorito e que definitivamente não poderia estar de fora daquela que eu considero a melhor HQ da Marvel. E não só por essa completude constante, mas por essa história toda vez se ressignificar. Quando eu leio, ela não tá presa a um contexto histórico específico, ela pode ser ressignificada daqui a 10 anos para um novo contexto político, e é justamente por essa atemporalidade que Guerra Civil é a minha HQ favorita da Marvel e está no primeiro lugar do top 5. E é isso, pessoal, esse foi o meu top 5 melhores HQs da Marvel. Eu espero muito que você tenha gostado, e se você gostou, me faça alguns favores, começando por se inscrever no canal aqui embaixo no botão vermelho e aperta o sininho para que todos os uploads desse canal sejam enviados para você em forma de notificação. E se você quiser que esse vídeo chegue para mais pessoas, tem 3 coisas que você pode fazer. A primeira é não sair da página desse vídeo sem dar o seu like, abaixa um pouquinho a tela e clica no dedão para cima. Segunda coisa, pega o link desse vídeo e manda pra geral no WhatsApp. Eu não tô brincando, gente, isso ajuda demais. Não importa se eu fizer o melhor vídeo do mundo, se você não compartilhar, ele não vai ser disseminado e a gente não vai crescer. Terceira coisa que você pode fazer, não só pra me ajudar, como também pra se divertir muito, é entrar no grupo do WhatsApp da Toca do Nerd. Esse tema foi escolha da galera do grupo do WhatsApp. Se você quiser ter a chance de escolher temas que virarão vídeos aqui pro canal, eu sugiro que você clique no link aqui embaixo na descrição e venha participar do grupo do WhatsApp da Toca do Nerd. E claro, assista aos vídeos antigos que estão aparecendo aí em cima pra você, sempre temas parecidos com o vídeo que você tá assistindo, justamente pra você fazer esse pula-pula de um vídeo pra outro e nunca sair do canal da Toca do Nerd sem estar satisfeito com o conteúdo que você tá vendo. E é isso, eu vou ficando por aqui. Tchau, gente, até o próximo vídeo da Toca do Nerd. Tchau!